Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Lembrando, capitalistas, que o nosso Panorama de Mercado possui patrocínio oficial da minha corretora parceira A4XC. Por lá, você consegue operar diversos ativos CFDs, os principais índices do mundo, e é deles que nós vamos falar e tratar aqui agora no nosso panorama, os principais ativos mundiais. Então vamos para a tela no gráfico de 1 hora. Vamos começar aqui com WDO, que é o dólar contra o real brasileiro. E capitalistas, almejávamos aqui um movimento de alta, né, fazendo toda essa movimentação de mitigação. O movimento foi concluído, né, temos aqui o preço atingindo um dos nossos alvos. Agora, para essa semana, a gente pode imaginar aqui e prospectar alguns movimentos vendedores, tá? Principalmente vindo buscar essas liquidez aqui abaixo. Não temos nenhum ponto de trava tão forte assim para o preço, tá? Com um suporte, a não ser essa regiãozinha lateral aqui abaixo. Então a gente pode deixar ela marcada no nosso gráfico. E claro, né, durante aqui esse caminho todo, vários pontos de liquidez aqui, alguns fundos defendidos, fundos importantes aqui. Talvez o preço venha buscar essa liquidez e continua trabalhando abaixo dele, tá? Dela. Não vejo no momento forças compradoras para o dólar. A gente percebe que esses movimentos aqui de compra eles acabam sendo movimentos fracos, né? Não tem tanta intensidade assim na formação dos candles. Então, por isso, no momento são apenas movimentos corretivos, tá? Não posso dizer para vocês aqui que o dólar está em uma tendência de alta, porque a priori, né, aqui a tendência para o dólar é uma tendência baixista, com as correções aí, né, no semanal, nos diários, fazendo os movimentos aqui um pouco mais altos, tá? Mas a princípio a tendência de baixa prevalece para o dólar. Próximo ativo aqui na tela, capitalistas, nós temos o tão famoso índice futuro brasileiro. E nós havíamos comentado aqui a possibilidade do movimento de mitigação, ele faz essa movimentação de mitigação. Temos aqui abaixo aqui uma região de suporte, muita atenção, porque a gente percebe que o preço ele está acumulando, ó, ele está lateral. Tá? Então o que pode acontecer? Ele continuar aqui nessa movimentação, falso rompimento, depois ele pega o direcional. Tá? Esse direcional capitalista não tem muito onde ele vir assim, e segurar. Tá? Então a gente vai observar o que? O rompimento aqui, ó, de máximas, tá? Pode haver ali as manipulações e depois o retorno para a correção. Perceba que nós tivemos aqui, ó, só ajeitar, nós tivemos um fundo sendo rompido, tá? Então estamos com um topo mais alto do que o topo anterior e um fundo mais baixo do que o fundo anterior. A princípio o movimento está encaixando aqui uma movimentação para baixa, tá? Aí poderíamos ter aqui uma correção macro de todo esse movimento de alta que houve. No entanto, a gente sabe que o preço ele não vai cair reto toda a vida, né? Então, o que ele pode estar fazendo aqui é essa acumulação, volta para testar essas regiões, tá? E depois ele dá continuidade. Vamos aguardar aqui, neste momento, eu aguardaria um sinal comprador para pegar uma reversão da movimentação, ou caso tenhamos aqui o rompimento do preço, da região que ele está até aqui embaixo são 900 pontos, tá? Eu aguardarei ele romper essa região, ficar aqui abaixo, aí sim eu trabalharia na ponta vendedora, tá? Esse seria um gatilho para eu começar a pensar em vendas. No momento aqui eu aguardaria uma movimentação aqui para compras, tá? Preço aqui já lateralizando, fazendo essa movimentação de acumulação. Então pode ser aqui alguma movimentação interessante para compra. Bom, próximo ativo na tela é o Dow Jones, perdão, o S&P 500 e Nasdaq. Vamos começar aqui com o Nasdaq. Temos a movimentação de alta, né, concluindo um desenho de mitigação que nós havíamos comentado na semana passada. O que nós temos aqui para ficar de olho, capitalista, essa região aqui, que acaba sendo interessante para nós,
Este ponto pode ser o nosso ponto de defesa. E no momento, nós temos aqui um topo prévio, né, até os 50%. Essa região aqui fica como uma região de liquidez. E logo acima aqui tem um Fairvalue Gap. A gente pode deixar esse camaradinho aqui marcado, porque após a captura de liquidez ele pode fazer aqui a sua trava, tá? Estamos com um movimento, obviamente, em tendência de alta, né? Ele já faz sua mitigação, continua a movimentação de alta, então aqui é atenção às manipulações de fundos para que o preço continue fazendo sua movimentação altista. Captura a liquidez aqui na parte superior, está devolvendo um pouco. Então, os pontos de atenção para Nasdaq são esses, capitalistas. Próximo ativo na tela aí é o nosso querido Dow Jones. O Dow Jones segue a mesma premissa do que o Nasdaq, tá? Movimentação de alta, e a gente deve ficar atento aqui a essas estruturas que já estão marcadas no nosso gráfico. Esses pontos, capitalistas, são pontos que eles capturam liquidez e rompem topo, tá? Igual aqui atrás também, ó, ele capturou liquidez e rompeu o topo. Então são fundos protegidos. Nesses fundos protegidos são os pontos ideais para nós montarmos operações compradoras, tá? A favor da tendência. Então o preço ele pode chegar até aqui nessa região aqui, ele nos dá uma movimentação de alta. Não chegou até ali, Thiago. Onde que eu devo ficar atento? Você vai ficar atento aqui, ó, na montagem das estruturas secundárias, tá? Os movimentos secundários. Então essas regiões acabam sendo regiões de interesse também. Então muita atenção nesses pontos, porque podemos ter aqui, ó, o preço trabalhando nelas também, tá? Não podemos descartar e tirar essas regiões do nosso gráfico. Próximo ativo na tela, capitalistas, é EURUSD, tá? EURUSD, na movimentação da semana passada, nós havíamos aqui comentado a possibilidade dele fazer os movimentos aqui de alta, buscando essas duas regiões. E, de fato, foi o que aconteceu, tá? O euro ele buscou esses dois pontos e agora ele está engatando novamente a sua continuidade para movimento de baixa. Percebam que ele está iniciando novamente o ciclo. Então, como não houve o rompimento de uma nova estrutura, nós ainda estamos travados dentro da estrutura analisada anteriormente, a gente cria aqui uma estrutura secundária considerando esse topo aqui, porque este topo foi o responsável pelo rompimento do último fundo na movimentação interna. Então a gente vai ficar atento a movimentos dessa estrutura aqui, ó, dessa estrutura, tá? Então, a gente coloca aqui uma retração para ver até onde o preço pode chegar. Uns 50%. Nós acima temos essa região de defesa, tá marcado no gráfico. A gente pode até dar uma olhada nas médias. E lá em cima nós temos a média de 200 também, bem no ponto aonde está marcada essa nossa região em cinza. Então, o que podemos ter? O gráfico, o preço chegando no gráfico até essas regiões, e aqui ocorrendo a defesa vendedora, continuando a sua tendência principal, sua tendência primária, que é a tendência de baixa. Perfeito? Pode travar em alguns outros pontos? Podemos, tá? Se você quer descer o tempo gráfico menores, você pode ficar atento a esse ponto aqui, ó. Porque ele me chamou a atenção olhando aqui pelo gráfico de uma hora. Porque se a gente analisar a movimentação de candle, esse pavio aqui superior nos mostra que teve uma defesa aqui nessa região. E aqui nós estamos no gráfico de uma hora. Então, obviamente, quando você desce o tempo gráfico, você vai observar alguma região de defesa, alguma região de briga em tempos gráficos menores, que acaba se refletindo aqui no tempo gráfico maior, tá? Então você consegue observar que ele está bem na região de 50%, e aqui também pode ser um ponto crucial para que o preço dê aquela segurada, faça a finalização da sua mitigação e continue o movimento vendedor, tá? Então, os dois pontos para ficar de atenção, um com ponto apenas em região macro e outro considerando tempos gráficos menores, aí fazendo uma análise top-down.
Próximo ativo na tela, capitalistas, é o USDJPY. O USDJPY, nós estávamos olhando e observando eles em algumas semanas, que ele ficou só numa movimentação lateral. A partir da semana passada que ele começa a ter uma movimentação um pouco mais direcional para nós. E agora nós temos aqui um movimento dessa semana com essa abertura com gap, tá? De alta. E na semana passada nós havíamos comentado que a possibilidade de ele continuar sua movimentação de alta, efetuando os seus movimentos de mitigação, né? Então, nosso primeiro ponto ele acabou sendo totalmente mitigado. O segundo ponto foi onde segurou o preço e a partir daqui já tivemos essa movimentação com o gap em alta. O que nós vamos ficar atento aqui? O gap não tem muito o que avaliar, é um buraco que não tem informação gráfica para nós, né? Então, o que a gente olha um pouquinho mais à esquerda, tá? Então, nós tínhamos aqui um bloco de ordens nessa região e ele pode ser o nosso ponto onde o preço venha parar. Logo acima, nós temos mais um, mas ele está acima dos 50%. Nós podemos deixar só por desencargo de consciência e é a região que está mais próxima aqui da abertura do dia. Então, pode acontecer a manipulação da mínima do dia e depois o preço voltar à sua tendência natural, tá? Então, observando apenas a estrutura, esse ponto não seria um ponto que nós ficaríamos de olho. Mas analisando liquidez e pontos de interesse, ele pode ser uma região onde vai fazer preço. Então é importante ficar atento a ele. Vamos dar uma olhadinha nas médias. Uma média de 200 passando ali próximo dos dois pontos que nós marcamos no gráfico já. Então acaba sendo aqui já uma confluência para os nossos ativos. Próximo ativo na tela, capitalista, é o índice japonês. E aqui a gente pega essa lindíssima movimentação de alta também, uma abertura muito agressiva. O que a gente vai analisar aqui? A gente começa colocando Fibonacci para identificar o nosso equilíbrio dessa estrutura, tá? A princípio nós temos esse topo prévio. Não está confirmado ainda, mas ele é o nosso ponto de referência, tá? O que podemos observar aqui? Se tivermos o rompimento dessa mínima, pode haver um movimento corretivo. Esse movimento corretivo nos levará até, eu ficaria de olho principalmente nesse primeiro ponto aqui, mas abaixo também temos algumas outras regiões, né? Então, esses dois pontos aqui no gráfico seriam pontos de teste de demanda, aonde o preço tocando tende a ter a defesa compradora. Efetuar a venda aqui em cima agora, capitalista, sem ter confirmação gráfica é um pouco mais arriscado, a não ser que você esteja fazendo aí algum outro tipo de análise, como análise de volatilidade e tudo mais. Você quer vender, aguarda uma movimentação gráfica, tá? Então, até em tempos gráficos menores, você pode buscar fundos mais expressivos. Além desse que já está marcado, apenas esse eu ficaria mais convicto, tá? Mas os dois estão muito próximos da mesma região, então eu ficaria com o fundo mais abaixo, que acaba sendo um fundo que a gente consegue observar aqui no gráfico de uma hora, ó. Então ele acaba sendo uma região mais forte na defesa, tá? Então, enquanto o preço não faz um rompimento de fundo, eu trabalharia com vendas, né, aproveitando aqui a ancoragem do preço nas médias. Mas nesse momento aqui o preço está muito fraco, eu aguardaria sinais técnicos com mais clareza de movimento, tá? Para a continuidade da tendência. Próximo ativo na tela é o ouro, e o ouro não tem o que dizer, né, capitalista? É alta atrás de alta. E o que a gente pode fazer aqui agora é especular nessa formação de uma nova estrutura, tá? Então a gente coloca aqui Fibo, os pontos, e aqui no 50% a gente já encontra algumas regiões de interesse. Percebam aqui como que o preço ele se comporta, olha só. Ele fica um tanto quanto acumulando, depois um movimento com gap. Aqui ele também dá uma acumulada, depois um movimento com gap. Então esses pontos, essas regiões são pontos interessantes para nós marcarmos e deixarmos aqui o preço trabalhar nessas regiões de demanda. Essa primeira é bem nas 50% da estrutura.
Tá? Então ela aqui, vou deixar um pouquinho mais claro, ela aqui pode ser um ponto crucial para a parada de preço. E logo mais abaixo, vou deixar esse aqui marcado também, mas acredito que o preço ele pode estar chegando e travando primeiramente nessa primeira região aqui marcada no gráfico, tá? Então vamos ficar atentos nessas movimentações. Aqui acaba tendo um fundo também relevante que rompido indica o início de um movimento de correção, tá? Um movimento de correção leva o preço até nas nossas regiões marcadas aqui, ó, nesses dois pontos, onde podemos ter a ação do preço trabalhando aqui, fazendo a reversão e dando continuidade na sua tendência principal. Perfeito? Esses foram os ativos analisados, capitalistas. Espero que todo o nosso estudo aqui lhe auxilie de alguma forma durante a semana, nas suas tomadas de decisões. E lembre-se sempre de ficar atento aos principais pontos que nós marcamos aqui nos gráficos, que ali pode ser que lhe dê algum direcionamento no preço. Muita atenção, o preço chega nessas regiões que nós marcamos, observe como que vai ser o seu comportamento e provavelmente nessas regiões o preço fará alguma movimentação diferenciada, onde você pode montar aí uma posição na compra, na venda, dependendo da direção do ativo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Panorama de Mercado.